Oi, mulheres, voltamos com o nosso programa. Já estou com o Dr. Alex Meller, que é médico urologista. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde, Gina. Obrigada por ter vindo. Um prazer sempre estar aqui. Prazer recebê-lo. De cara eu já perguntei, porque não é urina de verdade, viu, gente? Não é. Mas reproduz muito o que acontece na realidade, não é, doutor Alex? Sem dúvida. Tem urina dessa cor? Tem, infelizmente sim. E a gente colocou aqui numa sequência mais ou menos do mais simples para o mais complexo e mais grave também. O mais saudável? Então vamos do saudável, né? Vamos começar. Alex, essas três primeiras a gente pode dizer que elas são as mais saudáveis. Então isso aqui seria a urina de alguém que toma bastante líquido. Então a urina fica mais clara, isso não é um problema, só que normalmente faz você ir mais ao banheiro, o que também não é uma doença. O recomendado de urina, muita gente me pergunta quanto é o recomendado para tomar de líquido. É pelo peso, é 30 ml por quilo de peso. Então você deve tomar o seu peso vezes 60 30, quilos. 1,8 litro. Então é isso que você deve tomar. Então, com essa quantidade de líquido, se você não... Lógico, depende da sua demanda. Se você, por exemplo, trabalha em um lugar muito quente, se você fala muito, faz esporte, você vai precisar de mais. Perfeito. Isso é para alguém que trabalha em condições, vamos dizer, medianas, habituais. Tá. Então você vai ter uma urina dessa cor ou provavelmente dessa cor. Não tem diferença do ponto de vista da saúde. Essa cor mais neon e desta cor aqui mais... Aqui não tem diferença? Não, aqui é mais hidratado, um pouco menos hidratado. Aqui seria a urina de alguém que não tomou tanto líquido ou gastou por qualquer motivo. Transpirou demais, alguma coisa assim. Né? O que dá essa cor na urina é um pigmento que a gente tem na urina, que chama urobilina. Então ele que dá essa cor amarelada da urina. Tá? Aqui começa a complicar? Isso, aqui a gente já passa uma cor mais alaranjada, né? Isso. Aqui tem, além da cor, normalmente você vai começar a ter cheiro. Então o cheiro de urina é bem característico, né? Aquele cheiro que ele vem de um outro componente chamado ureia. E essa cor aqui, normalmente é de uma urina mais concentrada e que pode começar aí sim a ter cheiro. Então muitas pessoas percebem, minha urina, às vezes procuram consultório, minha urina está cheirando forte. Quando você faz um questionamento sobre hidratação, muitas vezes são pessoas que tomam um pouco líquido. Né? Mas então é só uma questão de hidratação, ainda não sinaliza um problema de saúde? Não, sinaliza que a pessoa precisa hidratar. Inclusive, saindo do normal, o que eu falo no consultório é exatamente isso. Monitora a sua hidratação pela cor da sua urina. Tá. Então, se ela está chegando para cá, toma mais líquido. Tá. Se ela está clarinha para cá, ou esse amarelo, tá tudo bem, continua a vida. Né? Essa daqui, perdoa a ignorância, mas parece tão saudávelzinha, branquinha e tal, transparente. Essa aqui a gente... Isso aqui, ó, parece até água. A produção tentou reproduzir uma urina aqui que a gente libera espuma, né? Então, na verdade, aqui a espuma já foi embora, mas a ideia aqui é o seguinte... a ideia aqui é a seguinte, a urina clara demais, quando está muito aguada, ou realmente é um excesso de líquido, que é raro, ou você pode ter pode ser um sintoma de diabetes. Tem um tipo de diabetes que você urina bastante e a urina, ela praticamente não consegue nem se concentrar direito. Porque, já dá vontade de ir ao banheiro. Isso, e o rim ele elimina essa urina sem concentrar. E por que o rim precisa concentrar? O rim exatamente, ele elimina um monte de substâncias que a gente precisa pôr para fora. Então ele precisa ter esse tempo para guardar essa substância na urina e jogar isso para fora. Doutor Alex, e já que você citou a espuma, eu noto a espuma na hora que eu vou ao banheiro fazer xixi. Isso. Se então você... tem que olhar o xixi que faz, olhar. Hein? Muita espuma é um mau sinal. Por quê? Significa quase sempre que você abusou de proteína. Então, saiu daquele churrasco, vai fazer xixi, mesmo que você tenha tomado bastante líquido, você pode espumar bastante, porque isso tem a ver com a digestão das proteínas. Tá. Sair um pouco de espuma é normal, a maioria das pessoas tem, porque a gente pode eliminar uma espuma que é natural, só que o excesso de espuma é ruim. Perfeito. Tá? Aí, passando para cá, são as urinas mais, assim, né, chamam mais a atenção. Tem gente que faz xixi verde? Tem. Mas Mas isso quase sempre é medicamento. Então existem alguns medicamentos, alguns até que a gente usa para problemas urinários, que vão deixar a sua urina esverdeada. Isso é um pouco anedótico, mas dizem que se você come espinafre demais, açafrão demais, algumas verduras com uma tonalidade muito esverdeada, você pode urinar assim. Assim como quando a gente consome beterraba, desculpe te interromper, a urina sai vermelha. Exatamente. Só que a quantidade para chegar a pigmentar a sua urina disso é enorme. Então, não consigo imaginar alguém comendo tanto espinafre assim para chegar a urina esverdeada. Normalmente isso é medicamento. Então, isso mais comumente é medicamento. Tá? Então, se eu não tomo medicamento, eu não vou fazer assim. Normalmente não. Normalmente não. Tá? Peço que você me espere um minutinho para a gente falar dessas outras três, claro, pode ser? Claro. Até daqui a pouco. Vamos continuar agora falando dos 3 tipos mais preocupantes de urina por conta da coloração com o Dr. Alex Meller. Aqui é problema, doutor?
Vamos continuar então. A urina alaranjada, ela pode significar alimento também. Então, por exemplo, se você comer muita cenoura, você pode ter uma urina mais alaranjada, porque tem o pigmento da cenoura. Mas ela também pode significar que o seu rim está concentrando diferente, então a urina pode estar muito concentrada e pode significar um problema renal. Outras medicações também podem deixar a urina alaranjada, inclusive que muitas mulheres usam para infecções urinárias. Então, também deixa a urina alaranjada e aí seria só vinculado a um medicamento. Quando que eu devo procurar um médico se minha urina está laranja, doutor? Se você, após você se hidratar, ela não voltar ao normal. Então, a urina alaranjada... O primeiro passo é a hidratação. Se hidratar. A urina alaranjada não é um sinal de alarme como é a última que eu vou contar. Mas ela já é um sinal de que a sua urina pode estar com algum problema. Perfeito. A urina marronzada ou turva, aqui a gente tentou reproduzir uma urina mais turva, ela pode significar infecção e ela pode significar também a presença de cálculo renal. Então você tem um componente no cálculo renal que é o fosfato e isso também aparece em pacientes que têm infecção urinária e a urina pode ficar mais amarronzada. Que tipo de infecção, doutor? Geralmente é uma infecção por bactérias da própria mulher e essa urina geralmente é fedida. Você tem um cheiro ruim, é uma urina que você ao urinar, assim, tem dificuldade de ficar no banheiro, porque o cheiro é péssimo. Então chama muita atenção. Chama atenção, quase sempre vem associado a outros sintomas, como ardência para urinar, você vai muito ao banheiro, você tem algumas características além da cor da urina. Né? Mas como a gente vai falar de cores, então essa seria uma das situações. E a última é a mais grave. É para ir ao médico na hora? Na hora. Essa, de preferência, vai no médico no dia seguinte, ou no dia até. Essa urina, a gente, inclusive, medicamente falando, quando a gente pergunta ao paciente, a gente pergunta se ele tem a urina cor de Coca-Cola, né? Parece refrigerante. Parece refrigerante. Por quê? Porque essa urina pode significar sangue presente na urina. Sangue misturado com a urina. E sangue na urina quase sempre é alguma doença. Eu ia perguntar. Quase sempre é doença. Ou é uma doença, pode ser o cálculo também, cálculos renais podem dar essa situação. Pode ser algum problema renal, tipo uma nefrite, são inflamações do rim. E o mais grave pode ser um câncer do trato urinário, tanto dos rins quanto da bexiga. Então, no caso do câncer, a urina pode ser o primeiro sintoma? Pode sim. E muitas vezes quando o câncer se localiza na bexiga. Então pode ser, então e é um sinal de alerta mesmo. Dia. Então realmente, urina dessa coloração, urina escura, sanguinolenta, não pode deixar passar. É aquela regra de se hidrata, espera se melhora. Não vale aqui. Não vale aqui. Aqui você tem que ir procurar um médico. Outro dia eu fiz uma obra na minha casa e eu estava discutindo com o arquiteto se colocava o vaso sanitário branco ou não. Porque uma vez um médico me falou isso, sempre vaso sanitário branco para você ver a cor da sua urina. Essa recomendação ainda faz sentido ou não? Não, ela faz sentido. Eu não diria que isso pode ser uma recomendação médica, mas é uma recomendação prática bem interessante, porque na verdade esses vasos mais estilosos, escuros, pretos, etc., você não vai ter esse reconhecimento. Mas hoje muita gente, como nós todos, trabalhamos fora e urinamos em muitos vasos sanitários. Então isso também não precisa ser tão levado a ferro e fogo, a não ser que sua vida seja mais caseira e você urina mais vezes em casa. De qualquer maneira, observar a cor da urina deve ser uma prática, um hábito. É um hábito diário. Fez xixi, dá uma olhadinha como está a cor, você já sabe se está bem hidratado, se tem algum problema. O cheiro tem que ser característico, aquele cheiro de urina, não pode ser nem um cheiro muito forte, nem estranho, fora do comum. Né? Cheiro de peixe podre, alguma coisa assim, é um sinal de alerta. Perfeito. Vamos às perguntas do pessoal de casa? Vamos. Então vamos lá. A primeira pergunta foi enviada pela Márcia. Quando uma pessoa sedentária começa a fazer musculação, é normal sair um pouquinho de urina rosa por causa dos movimentos ou então por causa da força? Então, Márcia, essa é uma pergunta boa. Na verdade, essa situação ela pode ocorrer de duas formas e uma delas totalmente benigna, a outra não. Então, existe um sangramento urinário que a gente chama de sangramento de esforço, que é mais comum em corredores e isso se deve ao fato da bexiga balançar em cima da próstata. Então, além de ser mais comum em corredores, é mais comum em homens também, mas pode acontecer com mulher. Então, esse sangramento pós uma corrida longa, uma corrida tipo uma meia maratona, não é um problema. E isso também pode acontecer quando a gente faz exercício de musculação. Muito pesado. Agora, quando a gente faz, seguindo isso, quando a gente faz um exercício muito pesado, a gente queima fibras musculares, a gente, na verdade, as machuca. E quando você queima fibra demais, significa que você exagerou, você pode ter um pigmento que chama mioglobina, que vem do músculo e que sai na urina. O problema é que muita mioglobina afeta o rim. Então, exercícios pesados demais, quando a urina fica muito assim, também você deve pegar mais leve no exercício, porque isso pode afetar o rim. Próxima pergunta é enviada pelo Juliano. Por que o xixi sai mais escuro quando acordamos? Rápido, simples e direto. Essa pergunta é boa também e ela é interessante, porque
O nosso organismo tem um mecanismo para fazer a gente dormir. O que eu quero dizer? Uma pessoa que urina a cada 3, 4 horas não conseguiria dormir 8, 10 horas. Então, o organismo faz o quê? A partir das 3, 4 horas que a bexiga encheu, ele começa a reabsorver a água de dentro da bexiga e vai concentrando a urina para que você consiga ficar mais tempo dormindo. Tá. Então, o volume lá dentro, não sei se ficou claro, o volume lá dentro diminui, porque você absorve água e aí você concentra. Entendi. Então, é normal a gente urinar a primeira urina da manhã mais alaranjada, essas cores que a gente mostrou. Com um odor diferente também. Exato. Se você dormiu a noite inteira. Se você dormiu 8 horas, 6 horas, 7 horas. Né? Ô, doutor, emendando aqui, quantas vezes é o normal ou desejável que uma pessoa faça xixi por dia? Então, isso varia para homens e mulheres. Nos homens é 4 a 5 vezes, nas mulheres de 6 a 8. Tá. Mais do que isso é normal. Tá. Próxima pergunta é enviada pela Joyce. É normal o xixi do diabético ter um cheiro mais forte? Joyce, sim. É normal porque tem duas situações. Uma, as medicações do diabetes podem causar isso. Hoje em dia, mais modernamente, de alguns anos para cá, a gente tem uma medicação que elimina açúcar na urina. Ela é muito bom, não? É bom, o mecanismo é esse, mas também dá um cheiro diferente. Mas isso também pode ser um sinal de desidratação. O diabético precisa se hidratar bem. Tá. Então tem que tomar cuidado se ela é a paciente do caso, se ela não está tomando menos líquido do que precisaria. Se é alguém da família, um pai, uma avó e tal, observar. Observar. Tá ótimo. Agora a pergunta da Samanta. Por que quando fazemos exame de urina é necessário desprezar o primeiro jato? Ai, ótima pergunta da Samanta. Essa pergunta é boa. A uretra, tanto feminina quanto masculina, tem bactérias, que elas convivem com a gente, que elas ficam na região genital. Quando a gente urina, o começo da urina, ele limpa essas bactérias. Então, como o intuito do exame é a identificação ou não de bactérias da bexiga, aquelas bactérias que estão na saída da uretra, elas não interessam. Então, a gente lava essa saída com a própria urina e pega o meio do jato que representa a urina que está na bexiga. Então, por isso. Quando eu vou coletar o material, é importante obedecer essa recomendação. Importantíssimo, porque senão você pode ter um falso positivo. Exatamente. Próxima pergunta, Gláucia. Estresse e ansiedade podem alterar o funcionamento da bexiga e, por consequência, a cor da urina? Gláucia, essa pergunta é um pouco mais complexa, eu vou tentar resumir. Na verdade, sim, a gente pode, com ansiedade, aumentar o funcionamento da bexiga, a gente pode urinar mais, e o mecanismo disso é um pouco complexo para explicar de forma rápida, porém, isso existe. E como a gente altera a cor da urina? Quando você urina mais vezes, só porque você está estressado, você não chega a formar muita urina dentro da bexiga. Então, muitas vezes você acaba urinando uma urina mais concentrada ou até, eventualmente, mais líquida, dependendo de como você está tomando líquido, porque não dá tempo de ela ficar lá na bexiga paradinha. Tá? Mas pode alterar. Altera muito mais o funcionamento do que a cor, para ser mais exato. Tá. Né? Isso sim. Tá. Próxima pergunta é enviada pela Cássia. Fazer xixi muitas vezes por dia pode indicar problemas? Estou indo mais de 10 vezes ao banheiro, mas a urina é bem clarinha. Ótimo. Cássia, então assim, me perdi. Quando você urina muito e uma urina é clara, a gente sabe que pelo menos você não tem nenhuma doença tipo infecção, porque a infecção ela leva a urinar muito, mas tem dor, tem a urina mais escura, mais turva, como nós falamos, odor, né, exatamente. Agora, ou você está tomando líquido demais, é uma possibilidade, ou você tem um negócio chamado bexiga hiperativa, um tema até que a gente tratou já no passado aqui no programa. Verdade. Que é uma bexiga que funciona demais, ou porque você tem algum problema de saúde, e aí no caso, por exemplo, a diabetes é um deles, ou porque a sua bexiga está sofrendo uma alteração neurológica e isso pode levar ela a funcionar muito. Isso é claro, se você urina mais de 10 vezes, é a indicação de ir ao urologista para investigar, para entender o porquê. Se isso é apenas um hábito ou se realmente tem um problema por trás. E só para pegar esse gancho, a gente também treina a nossa bexiga. Então, se a gente treinar a nossa bexiga isso é ótimo. a funcionar pouco, a gente muitas vezes urina pouco, mesmo que se hidrate bem. Não é bom. Então, principalmente as mulheres, às vezes com dificuldade de urinar fora de casa, urinam 2, 3 vezes por dia e tomam líquido adequadamente, mas elas treinaram a bexiga ao longo do tempo a não receber o estímulo da pressão e elas vão levando, vamos dizer assim, a bexiga cheia por horas a fio, às vezes 5, 6 horas. E o inverso também é verdadeiro. Se você atender muito a sua bexiga, é o típico, vou fazer um xixi antes de sair para garantir, você vai treinando a sua bexiga a funcionar com volumes pequenos. Tá. E aí você começa a urinar, às vezes, a cada 2 horas, 1 hora,
muito mais pelo hábito do que pela necessidade. Tá. E já que falamos de treino, e eu associo o treino à educação, então é importante ensinar já desde pequenininho. Sem dúvida, sem dúvida. Né? A não segurar o xixi, Exato. né? A hora que a criança fala, tô com vontade de fazer xixi, dá um jeito para o carro, ou sai do ônibus e tal, para a criança fazer xixi. Exatamente. E as crianças fazem muito isso, às vezes, por estarem brincando. Então, elas ficam segurando, porque querem brincar ao máximo, não querem parar. Então é importante. Aliás, aproveitando, já que a gente está dando essa mensagem tão importante para criança, principalmente mulheres, precisam sentar com calma para urinar. Boa. Precisam abrir as pernas para urinar. As mulheres às vezes têm mania de fazer xixi com a perna fechada, isso é ruim. As mulheres precisam abrir as pernas para fechar assim. E além disso, ela precisa ter calma para urinar. Algumas pessoas, e isso aconteceu até na minha família, ensinam que o banheiro, a privada, é ruim, então, portanto, você tem que sentar lá o mais rápido possível e sair o mais rápido possível. Isso está errado. Okay. Isso é um hábito que, ao longo do tempo, causa problema na bexiga. Então, precisamos ensinar nossas crianças a sentar com calma, abrir as pernas e fazer um relaxamento para urinar adequadamente. Faz o seu xixi, amigo, sossegada, com calma, né? Com calma, essa é a mensagem. Com essa calma. É a mensagem. Porque o que a gente ensina para as crianças, elas levam para a vida, né, doutora Alex? Vira um hábito. O Dr. Alex Meller é médico urologista da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. O site da clínica do Dr. Alex é Clínica Unix, N-U-N-I-X, U-N-I-X, unix.com.br. Tudo junto, clínicaunix.com.br. Instagram da clínica, @Clínica Unix e Facebook, Dr. Alex Meller, Meller com 2 L's, Dr. Alex Meller, M-E-L-L-E-R. Doutor, muito obrigada, e acho muito interessante quando a gente quebra um pouco o protocolo e fala da vida real, né, das nossas crianças, do que acontece na nossa família, porque aí é o que acontece com quem está em casa. Claro. Muito obrigada. Bom ano, prazer recebê-lo sempre, ano. viu? Até a próxima. Até.